Vivemos em um mundo que confunde força com volume. Quem fala mais alto parece mais seguro. Quem ocupa todos os espaços parece mais confiante. Quem está sempre disponível, sempre ativo, sempre reagindo, parece mais forte. Mas a psicologia mostra algo diferente. Existe um tipo de força que não faz barulho. Uma força silenciosa, quase invisível, que nasce justamente onde o mundo não olha, no silêncio. E talvez, se você chegou até aqui, exista algo em você que reconhece isso, mesmo sem saber explicar. Há pessoas que não precisam se impor o tempo todo, não precisam vencer discussões, preencher silêncios ou provar quem são. Elas observam mais do que falam, pensam antes de agir, escolhem cuidadosamente onde colocam sua energia. Durante muito tempo, esse comportamento foi confundido com fraqueza, timidez ou fuga, mas a psicologia moderna entende. Isso não é ausência de força, é domínio interno, é maturidade emocional. É alguém que aprendeu que nem toda reação merece uma resposta e nem todo ruído merece atenção. O silêncio para essas pessoas não é vazio, é um espaço ativo, um lugar interno onde pensamentos se organizam, emoções se assentam e decisões ganham clareza. Enquanto muitos sentem desconforto ao ficar sozinhos com a própria mente, quem encontra força no silêncio aprende a escutá-la, e essa escuta muda tudo. Porque quando você se escuta de verdade, começa a perceber limites, desejos, cansaços e verdades que o barulho do mundo tenta abafar. Existe um momento específico em que isso fica claro. É quando você percebe que não precisa mais reagir automaticamente. Alguém provoca e você não responde. Algo dá errado e você não se desespera. Uma expectativa externa surge e você não se sente obrigado a cumpri-la. Esse momento costuma ser confundido com indiferença, mas na verdade é autocontrole. É a psicologia de alguém que não entrega seu estado emocional nas mãos de qualquer estímulo externo. Pessoas que encontram força no silêncio geralmente passaram por fases de excesso de cobrança, de estímulo, de responsabilidade, de expectativas. Em algum ponto, o sistema interno entrou em saturação, e o silêncio apareceu não como escolha estética, mas como necessidade, um refúgio interno onde o corpo finalmente pode baixar a guarda, onde a mente para de correr em círculos, onde o eu deixa de ser performance e volta a ser presença. Nesse ponto, algo muda. A pessoa começa a perceber que muitas das batalhas que travava eram desnecessárias, que muitas opiniões que defendia não eram essenciais, que muito do que tentava provar não precisava mais ser provado. E esse é o início de uma força muito específica, a força de não precisar convencer, não precisar agradar, não precisar se explicar o tempo todo. Psicologicamente, isso é libertador. O silêncio também ensina a tolerar desconforto. Ficar em silêncio é encarar pensamentos que foram empurrados para longe, é sentir emoções sem distrações, é perceber vazios internos sem preenchê-los imediatamente. Quem consegue permanecer aí, sem fugir, desenvolve uma estabilidade emocional rara, porque aprende que sentimentos passam, que pensamentos não são ordens, que o desconforto não é um inimigo, mas um mensageiro. Há um clímax silencioso nesse processo, um ponto em que você percebe que sua força não vem mais da reação, mas da escolha. Você escolhe quando falar, escolhe quando agir, escolhe quando se retirar e, principalmente, escolhe quando parar. Esse parar não é desistência, é estratégia interna, é preservação. É alguém que entende que energia é um recurso finito e que não precisa ser desperdiçado em tudo. A psicologia chama isso de autorregulação avançada, mas na prática é simples. Você deixa de viver no modo automático, deixa de ser empurrado por estímulos externos, passa a agir a partir de um centro interno mais estável. E é exatamente por isso que pessoas silenciosas costumam parecer mais sólidas. Há menos ruído dentro delas, menos conflito interno, menos necessidade de validação constante. Talvez você já tenha sentido isso, aquela paz estranha que surge quando você desliga tudo, quando fica em silêncio, quando não precisa responder ninguém, quando não precisa performar. No início pode causar estranhamento, até culpa, como se descansar fosse errado,
como se ficar em silêncio fosse improdutivo. Mas, pouco a pouco, você percebe, ali existe força. Uma força que sustenta decisões difíceis, uma força que permite dizer não, uma força que mantém você inteiro, mesmo quando o mundo pressiona. Quem encontra força no silêncio não se isola do mundo, apenas não se perde nele. Aprende a voltar para si, aprende a pausar antes de reagir, aprende a escutar antes de responder, aprende a respeitar seus próprios limites. E isso muda a forma como trabalha, se relaciona, escolhe e vive. Se este vídeo falou com você, talvez seja porque existe em você essa força silenciosa pedindo espaço. Talvez você esteja cansado de tanto barulho externo e interno. Talvez esteja aprendendo, aos poucos, que não é preciso correr o tempo todo, que não é preciso responder tudo, que não é preciso se explicar para todos. Se isso fez sentido, escreva nos comentários. Eu encontro força no silêncio. Isso ajuda o algoritmo, mas mais do que isso, ajuda você a reconhecer algo importante em si mesmo. Se inscreva no canal se você sente que precisa de mais pausas como essa no seu dia. Deixe o like para que esse conteúdo alcance outras pessoas que também estão cansadas do barulho. E quando este vídeo terminar, permita-se ficar alguns segundos em silêncio. Às vezes, é exatamente aí que mora a força que você estava procurando.